3 histórias, um enigma. Assassinatos misteriosos ligam destinos distantes. Quem está por trás? A verdade chocante os aguarda. Então fique comigo até o final. Era uma noite escura e úmida na floresta. A fogueira crepitava, lançando sombras inquietantes sobre as árvores altas que cercavam nosso acampamento. O cheiro de pinheiros e terra molhada pairava no ar, misturado com uma tensão palpável que parecia envolver cada um de nós. Meus pais estavam sentados perto do fogo, conversando em sussurros preocupados enquanto eu vagava pela borda do bosque, tentando acalmar meus nervos. Era para ser uma viagem em família tranquila, mas desde que chegamos aqui algo parecia errado. Uma sensação de que estávamos sendo observados, de que algo sombrio espreitava nas sombras. De repente, um grito rasgou a noite. Corri de volta para o acampamento, meu coração batendo descontroladamente no peito. Encontrei meus pais paralisados pelo medo, olhando para o vazio onde meu irmão mais novo, Pedro, estava momentos antes. "Pedro!" gritei, minha voz ecoando pela floresta. Corremos para procurá-lo, vasculhando freneticamente entre as árvores, mas ele havia desaparecido sem deixar vestígios. Os minutos se arrastaram como horas, até que finalmente encontramos uma trilha de sangue no chão, levando-nos para uma clareira escondida. E lá, no centro da clareira, jazia o corpo de Pedro, imóvel e pálido contra o chão úmido. O horror se apoderou de nós enquanto nos ajoelhávamos ao lado dele, incapazes de aceitar o que nossos olhos viam. Quem faria algo tão terrível? Quem tiraria a vida de uma criança inocente? Enquanto a noite avançava e a lua lançava sua luz pálida sobre o cenário macabro, percebemos que estávamos cercados por segredos e mentiras. Cada olhar trocado entre nós continha uma pergunta não formulada. Quem poderia ter feito isso? À medida que as horas se arrastavam, a verdade começou a emergir lentamente, como a luz do amanhecer rompendo a escuridão da noite. Descobrimos segredos que nunca imaginávamos existir entre nós, revelações que nos rasgaram por dentro e nos fizeram questionar tudo o que sabíamos sobre nossa família. No final, quando o sol nasceu sobre a floresta silenciosa, enfrentamos a dura realidade. O assassino de Pedro estava entre nós o tempo todo. Era alguém em quem confiávamos, alguém que nunca suspeitaríamos. E agora, enquanto o dia clareava, tínhamos que lidar com as consequências de seus atos impensados. Nossa família estava quebrada, dilacerada pela tragédia que nos assolou naquela noite sombria na floresta. Mas, apesar de tudo, éramos sobreviventes. Sobreviventes de uma terrível provação que nos mostrou até onde poderíamos ir para proteger aqueles que amamos, mesmo que isso signifique confrontar os mais sombrios segredos de nosso passado. À medida que o sol se erguia sobre a floresta, banhando tudo em uma luz suave, uma sensação de resignação se instalou em nosso acampamento. A verdade havia sido revelada, e agora estávamos diante das consequências. Com o culpado identificado, não havia mais espaço para o medo ou para o desconhecido. A justiça seria feita, e aquele que tirou a vida de Pedro enfrentaria as consequências de seus atos. Enquanto reuníamos nossas coisas para deixar a floresta para trás, uma sensação de alívio misturada com tristeza pairava sobre nós. Perdemos uma parte de nossa inocência naquela noite, mas também descobrimos uma força que nunca souberamos que tínhamos. Enquanto caminhávamos pelo caminho de volta para casa, carregando o peso de nossa perda e da revelação de traição dentro de nossa própria família, prometemos uns aos outros que superaríamos essa provação juntos. Que a memória de Pedro nos uniria em nossa dor e nos lembraria da importância da confiança e do amor, mesmo nos momentos mais sombrios. E assim, enquanto deixávamos para trás a floresta que testemunhou nossa tragédia, levávamos conosco não apenas a lembrança de um ente querido perdido, mas também a certeza de que juntos poderíamos superar qualquer adversidade que a vida nos lançasse. Eu me chamo Lucas Ferreira e eu sou um detetive cético. Quando recebi o chamado para investigar uma série de assassinatos rituais em uma comunidade religiosa isolada chamada Vale das Oliveiras, eu não esperava que essa missão mudaria minha vida para sempre.
Ao chegar na comunidade, fui recebido com olhares desconfiados e murmúrios entre os moradores. Parecia que todos tinham algo a esconder, e eu estava determinado a descobrir o que era. O Vale das Oliveiras era um lugar pitoresco, com casas de madeira espalhadas entre as árvores frondosas. O ar tinha um cheiro doce de incenso e flores, mas havia algo sinistro pairando sobre a comunidade, algo que eu não conseguia identificar. Conversei com o líder da comunidade, um homem chamado Padre João, que me contou sobre os assassinatos e a crescente paranoia entre os moradores. Ele parecia genuinamente preocupado com o bem-estar de sua congregação, mas havia algo em seus olhos que me deixava desconfortável. Enquanto investigava os assassinatos, mergulhei nos segredos sombrios da comunidade. Descobri rivalidades antigas, disputas de poder e uma rede complexa de relacionamentos que se estendia por gerações. Quando me deparei com Maria, uma jovem moradora do Vale das Oliveiras, algo dentro de mim mudou profundamente. Ela tinha uma aura de sinceridade e bondade que contrastava com a desconfiança e o segredo que permeavam a comunidade. Seus olhos castanhos transmitiam uma determinação silenciosa, e seu sorriso acolhedor me fez sentir como se finalmente tivesse encontrado uma aliada em meio à escuridão que nos cercava. Enquanto trabalhávamos juntos para desvendar os mistérios ocultos do Vale das Oliveiras, uma conexão especial se formou entre nós. Maria era mais do que apenas uma parceira de investigação. Ela se tornou uma amiga confiável em quem eu podia confiar em meio à incerteza e ao perigo iminente. À medida que mergulhávamos cada vez mais fundo na investigação, a tensão no ar se tornava quase palpável. Eu podia sentir o medo e a ansiedade dos moradores enquanto eles observavam nossos passos com crescente nervosismo. Sabia que estávamos mexendo em algo muito maior do que qualquer um de nós imaginava, algo tão sinistro e sombrio que ameaçava destruir não apenas a comunidade, mas também tudo em que eles acreditavam. No entanto, Maria permanecia ao meu lado, sua presença reconfortante servindo como um ponto de luz em meio à escuridão crescente. Sua coragem e determinação me inspiravam a continuar lutando, mesmo quando enfrentávamos adversidades aparentemente insuperáveis. Enquanto desvendávamos a conspiração sinistra que assombrava o Vale das Oliveiras, nossos laços se fortaleciam cada vez mais. Juntos, enfrentamos desafios inimagináveis e superamos obstáculos aparentemente intransponíveis. E no final, quando finalmente expusemos a verdade por trás dos assassinatos rituais, percebemos que nossa amizade era mais forte do que qualquer força obscura que tentasse nos separar. E assim, enquanto nos afastávamos da comunidade, deixando para trás os horrores do passado, sabíamos que nossa jornada juntos estava longe de terminar. Maria e eu nos tornamos não apenas parceiros de investigação, mas também amigos inseparáveis, unidos para sempre pelos laços indissolúveis de confiança, coragem e amizade verdadeira. Aquela experiência mudou minha visão do mundo para sempre. Eu aprendi que, às vezes, a verdade mais assustadora está mais perto do que imaginamos, e que a amizade e a confiança são as armas mais poderosas que temos contra o desconhecido. O nome é André, e eu trabalho há anos nessa empresa, um daqueles escritórios corporativos típicos que você vê em filmes, com salas envidraçadas e corredores intermináveis. O dia em que o Sr. Rodrigo, o executivo influente da empresa, foi encontrado morto mudou tudo. Foi um choque para todos nós. Aquela manhã começou como qualquer outra, com o barulho constante de teclados e telefones, mas rapidamente se transformou em caos quando a notícia se espalhou pelo prédio. O Sr. Rodrigo, com seu sorriso sempre presente e suas decisões firmes, agora estava deitado no chão, sem vida. A atmosfera mudou instantaneamente, dando lugar a um clima de tensão e suspeita. Enquanto a polícia começava a investigar, eu olhava ao meu redor tentando encontrar sinais de quem poderia ter feito algo tão terrível. Seria a SRA, Carla, sempre tão ambiciosa e disposta a subir na empresa a qualquer custo, ou talvez o Sr. João, cuja relação conturbada com o Sr. Rodrigo era conhecida por todos. Conforme os dias arrastavam-se lentamente após a descoberta do assassinato do Sr. Rodrigo, uma névoa de desconfiança se espalhava pelos corredores do nosso escritório. O ar
antes impregnado de energia e colaboração, agora estava saturado com uma tensão palpável, como se a própria atmosfera estivesse carregada com os segredos sombrios que emergiam entre nós. Cada conversa nos corredores, cada olhar trocado, carregava consigo um peso invisível, uma pergunta não dita pairando no ar. Quem poderia ser o responsável por um ato tão monstruoso? Enquanto eu caminhava entre as mesas, observando meus colegas de trabalho com olhos desconfiados, me vi questionando a verdadeira natureza de cada um deles. A SRA. Carla, sempre tão ambiciosa e disposta a subir na empresa a qualquer custo, parecia de repente ter um motivo sombrio para eliminar um obstáculo em seu caminho. O Sr. João, com sua relação turbulenta com o Sr. Rodrigo, agora surgia como um suspeito em potencial, com sua fachada de lealdade se desfazendo diante de nossos olhos. À medida que os segredos começavam a emergir das sombras, eu me via envolvido em uma teia complexa de intrigas e traições que eu nunca imaginei existir por trás das paredes do nosso escritório. Rivalidades antigas ressurgiram, alimentadas pela competição feroz e pelo desejo de ascender na hierarquia da empresa. Aquilo que antes era apenas um local de trabalho se transformara em um campo de batalha, onde a busca pelo poder e pelo prestígio obscurecia qualquer senso de moralidade ou ética. Enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo ao meu redor, uma sensação de paranoia começou a se instalar em minha mente. Cada sombra parecia esconder um segredo obscuro. Cada sorriso escondeu uma mentira cuidadosamente tecida. Eu me perguntava se poderia realmente confiar em alguém, se poderia realmente saber o que se passava na mente dos meus colegas de trabalho. E no meio desse turbilhão de emoções conflitantes, uma coisa ficava clara. O assassinato do Sr. Rodrigo não era apenas um ato isolado de violência, mas sim o catalisador que revelava as verdadeiras naturezas ocultas que se escondiam por trás das máscaras que todos nós usávamos no escritório. E enquanto a busca pela verdade continuava, eu me vi confrontado com a realidade brutal do mundo corporativo, onde a amizade e a lealdade muitas vezes são sacrificadas em nome do sucesso e do poder. Eu me vi mergulhado em um turbilhão de emoções, lutando para manter minha sanidade enquanto tentava descobrir a verdade por trás da morte do Sr. Rodrigo. Será que eu realmente conhecia meus colegas de trabalho? Será que algum deles poderia ser um assassino? No final, quando a verdade finalmente veio à tona, foi um choque para todos nós. O assassino estava mais perto do que poderíamos imaginar, um colega de trabalho que nunca teríamos suspeitado. E enquanto o escritório tentava se recuperar do impacto da revelação, eu me vi confrontado com a fragilidade da confiança e a realidade brutal do mundo corporativo. Mas entre todas as traições e desconfianças, também havia uma lição a ser aprendida. Aprendi que nem tudo é o que parece e que a verdade muitas vezes está escondida nas sombras mais profundas. E embora nossa confiança possa ser abalada, é a amizade verdadeira que nos sustenta nos momentos mais sombrios. No meio de todo o caos e confusão que se seguiu à descoberta do assassinato, uma lição profunda começou a se manifestar dentro de mim. Enquanto eu tentava processar as revelações chocantes e as traições que surgiram entre meus colegas de trabalho, percebi que a vida no escritório era muito mais do que relatórios e reuniões. Era um jogo complexo de interesses, onde as máscaras caíam e as verdadeiras naturezas das pessoas eram reveladas. A sensação de traição e desconfiança que permeava o ambiente era sufocante. Cada conversa, cada troca de olhares, era permeada por uma aura de suspeita, como se todos estivessem guardando segredos sombrios. Eu me sentia como se estivesse andando em uma corda bamba, sem saber em quem confiar ou para onde me virar. Foi nesse momento de incerteza que percebi a verdadeira importância da amizade verdadeira. Enquanto os laços de confiança eram quebrados ao meu redor, as poucas amizades genuínas que eu tinha se revelaram como uma âncora em meio à tempestade. Os amigos verdadeiros eram aqueles que permaneciam ao meu lado, apoiando-me e ajudando-me a enfrentar os desafios que se apresentavam. Aprendi que nem sempre podemos confiar nas aparências, que por trás de sorrisos amigáveis podem se esconder intenções obscuras. A verdade, muitas vezes, reside nas sombras mais profundas,
esperando ser descoberta por aqueles dispostos a olhar além das aparências. E apesar de todas as traições e desilusões que enfrentei, a lição mais valiosa que levei daquele período turbulento foi a importância da amizade verdadeira. Enquanto nossa confiança pode ser abalada e nossas crenças testadas, é a presença reconfortante daqueles que realmente se importam conosco que nos sustenta nos momentos mais sombrios da vida.